Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui muito legal, muito interessante, com uma discussão muito relevante, né? Vamos falar aqui de religião, de pecado, né? De algumas coisas importantes aí. Gente, eu fiz um vídeo há alguns dias, um vídeo onde eu correlacionei ali a questão da homossexualidade com o conceito de pecado, etc. Bom, esse vídeo ele teve muitas visualizações, ele, vamos dizer assim, ele repercutiu muito, né? Teve um número imenso de comentários, muitas pessoas divergindo do meu ponto. Inclusive eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui do vídeo, desse vídeo, né? Se você tiver interesse, você dá uma conferida lá. Mas muitas pessoas, né, realmente divergindo, discordando, né, de forma incisiva. Algumas, até muitas, com muito respeito, com muita educação, com muita fidalguia. Outras nem tanto, outras um pouco mais exaltadas, mais exasperadas. Coisas até engraçadas ali de ler. Teve um lá que colocou que eu estava sendo utilizado por forças malignas, coisas do tipo, né? Para disseminar aí a condenação do pecado, etc. Outro me chamou de herege, disse que as minhas falas eram heréticas, etc. e tal. Então deu o que falar. Mas também teve muita gente que concordou, muita gente que gostou, que achou interessante, que achou factível tudo aquilo que eu disse. E dentre essas pessoas, tem uma aqui, que eu até anotei o nome para não me esquecer, que é o Dário ou Dario. Eu acho que é Dario porque não tem acento, tá? Dário ou Dario. Se não for, você me desculpe. Dario The Game 614, tá? É a identificação dele lá no YouTube. Ele fez um comentário, ele disse que gostou muito do vídeo, elogiou o conteúdo e fez uma sugestão, ele fez um pedido. Ou seja, ele me pediu para fazer um vídeo sobre um assunto específico, que é este vídeo aqui. Já vou dizer para vocês sobre qual tema que o Dario me pediu para que fizesse o vídeo. Antes de entrarmos aqui no vídeo, portanto no pedido do Dario, que será atendido, eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, você que não conhece o canal, que se inscrevam no canal, que curta o vídeo, dê o like, né, o joinha, compartilhe aí com seus amigos, indiquem, né, para quem possa interessar, né, no seu grupo, no seu círculo de amizades. Também acionem aquela sinetinha das notificações para que vocês estejam sempre inteirados aqui de nossos conteúdos. Gente, o Dario, ele falou o seguinte, bom, ele disse que gostou muito do vídeo, teceu elogios, e me sugeriu, ele falou, olha Jota, por que você não faz um vídeo falando sobre a união estável, né? Ou mais popularmente conhecida como amásio, né? Os amasiados, ou ainda juntados, ou ainda amigados, né? A união estável, aquele instituto onde as pessoas se unem em uma relação, mas não se casam formalmente, não é? Não vão no cartório, perdão, não tem um juiz de paz, não tem aquela formalização toda. Então o Dario questionou se isso seria pecado, não é? À luz da Bíblia, à luz dos preceitos sagrados, da ordem teológica, se isso seria pecado. Né? Se as pessoas que vivem em união estável estariam pecando por não serem casadas formalmente. Bom, é uma questão interessantíssima. Quando eu li o comentário do Dario, eu falei, eu vou fazer um vídeo sim. Né? Isso permeia muito a nossa existência, né? E tenho certeza que essa dúvida do Dario também vai ser a dúvida de muitas outras pessoas. Gente, vamos lá. Para começarmos a responder aqui a questão do Dario, nós precisamos fazer uma análise do próprio conceito de casamento pela Bíblia. Tá? O instituto do casamento nos átrios das escrituras sagradas, ele está presente em muitos trechos da Bíblia, né? Ele está presente em muitos dispositivos sagrados. Em Gênesis já tem, logo em Gênesis já tem a questão da fertilidade e da procriação entre o homem e a mulher. Ao longo de toda ali a Era da Lei, o Velho Testamento, depois na Era da Graça também no Novo Testamento, nos Evangelhos é citado o Instituto do Casamento, lá em Mateus, nas cartas paulianas, nas epístolas, né, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, nós temos muitas passagens e trechos bíblicos que remetem ao Instituto do Casamento. E veja, em todas as menções ao Instituto do Casamento na Bíblia, o que nós podemos inferir é que
o casamento bíblico, tá? Ele deve ser conceitualizado como a união entre duas pessoas com um ânimo definitivo, não é? E cujos pressupostos sejam o amor, o carinho, o afeto, o respeito, a fidelidade, a lealdade, etc. e tal. E com o intuito, sim, não é, da procriação, né, de gerar a prole, etc. e tal. Esta é digamos, a definição bíblica, inclusive por inferência. Nós vamos perceber aqui o seguinte: a Bíblia, em nenhum lugar, em nenhum ponto, tá? Ela instrumentaliza, ou melhor dizendo, ela em nenhum ponto define a forma pela qual deverá se concretizar este casamento. Portanto, nós temos o casamento bíblico como uma união com ânimo definitivo entre o homem e a mulher, não é? Com os pressupostos, né? Aqueles elementos todos que eu disse, da fidelidade, do respeito, etc. e tal, com o intuito de procriar, de serem férteis e tal. Então, somente isso. Nós não temos colocações bíblicas nas escrituras que definam o modo pelo qual se formalizará esta união. Tá? Portanto, aqui nós já poderíamos colocar, né, o conceito do seguinte: então é difícil nós falarmos que é pecado, né, o não casamento no papel, como foi conhecido aí, porque a própria Bíblia não define esta instrumentalização. Tá? Vamos um pouco mais adiante, gente. Nós sabemos que muitas coisas, em relação às próprias escrituras, elas foram complementadas por doutrinas extra-escrituras. Você tem a própria filosofia cristã, com a patrística, com a escolástica, depois tem todo aquele arcabouço dogmático, né, das religiões em si, especialmente a Igreja Católica, e depois também o protestantismo, lá depois da Reforma, com Lutero. Nós temos um arcabouço, nós temos uma gama de elementos doutrinários que vieram no sentido de complementar, né, ou de interpretar, né, aquelas fráguas bíblicas, né, e dentre elas nós temos a questão do casamento religioso, né, e também da percepção de que esse casamento deve ser acompanhado, portanto, dessa formalização. Nós temos que ter em mente que esta formalização, não é, que esta necessidade, não é, digamos, de averbar-se no mundo físico, né, ou dar caráter oficial a uma união, ela foi, aqui no sentido teológico, ela foi desenvolvida pelas religiões, pela filosofia cristã, talvez, né, por elementos externos à própria Bíblia. Né? Na Bíblia nós não encontramos guarida que defina a forma de estruturação. Como eu disse no começo, a Bíblia vai trazer o conceito de casamento como uma união com ânimo definitivo com aqueles elementos que eu coloquei. A Bíblia não vai dizer como deve se formalizar esta união, isso não está escrito na Bíblia. Isso vai estar escrito, isso vai estar pontuado nos dogmas religiosos que são, digamos, externos à própria essência bíblica. Certo? Portanto, nesse sentido, eu já começo a implementar a minha conclusão. Tá? Não consigo ter a impressão de pecado nisso. Tá? Portanto, se um homem e uma mulher vivem juntos, com ânimo definitivo, com respeito, com amor, com caridade, com fidelidade, com lealdade, com longanimidade, etc. e tal, né, eu penso que eles já estão valendo-se do conceito de casamento bíblico, tendo em vista que a Bíblia não define normas instrumentais para a formalização do casamento. Né? Mas vamos um pouquinho mais adiante. Gente, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, aqui a sua epístola direcionada aos romanos, ele vai dizer lá sobre a autoridade dos homens, né, que nós todos na terra estamos submetidos à autoridade dos homens e que toda autoridade é instituída por Deus. Né, isso está lá muito bem prefixado na carta aos romanos, se não me engano é Romanos 12 ou 13, acho que é 13. Tá? O capítulo 13, acho que logo no comecinho, versículo 1, tal ali. Tá? Então nós vamos ter esta prefixação, né,
da legitimidade da autoridade do homem aqui na Terra. Por que eu estou dizendo isso? Gente, vamos, portanto, falar de autoridade na Terra. Nós estamos no Brasil, a nossa lei suprema, a nossa Carta da República é a Constituição Federal. Não é? É a lei que está acima de todas as leis. Né? Lá no seu artigo 226, a Constituição Federal vem reconhecer a união estável, equiparando-a ao casamento. Percebam isso. Né? Portanto, veja, lá na Epístola aos Romanos, Paulo vem dizer que nós estamos sob a autoridade dos homens, cuja autoridade recai, e essa autoridade é instituída por Deus. E perceba que a Constituição Federal, que é a expressão máxima de autoridade, equiparou os institutos do casamento da união estável. Né? Portanto, afastaria, rechaçaria a ideia de pecado nesse sentido, né? Porque nós estamos, quer dizer, todos aqueles que vivem em união estável estão aí amparados pelo texto constitucional. E não só na Constituição Federal, é o próprio Código Civil, lá no seu artigo, se não me engano, 1700 alguma coisa, 1725, 26, 27, vai dizer ali também, reconhecendo ali a união estável como status de casamento formalizado. Né? Portanto, gente, agora sim, dando a conclusão, não há que se falar em pecado. Sob esta minha impressão, né, sobre esta análise, fica difícil nós conceitualizarmos como pecado. Eu dei uma olhada um pouco antes de fazer o vídeo, uma breve pesquisa, para ver como é que colocações divergentes e tal. Então você tem alguns pastores dentro da Igreja Católica, né, talvez também, que vão dizer o contrário, né, não, que realmente se não é casado estariam em pecado. Mas nesse sentido, até mesmo você que realmente acha que é pecado viver em união estável sem estar casado, eu peço respeitosamente a você que me apresente, né? Que me apresente algum supedâneo bíblico, né? Que me faça crer nisso. Porque, como eu disse, a mim me parece uma ideia muito bem concebida. A Bíblia não traz definições. Ela não traz definições para a formalização do casamento. Ou vocês acham que sempre existiu um cartório, tabelionatos? Não. Então como é que se fazia antes? Portanto, sempre vai estar ali sobre uma questão cultural e legislativa do local. Né? E apenas recapitulando, por fim eu disse a respeito das autoridades humanas, não é? E da nossa própria Constituição Federal, eu realmente não consigo conceber a ideia de pecado nesse sentido. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Atendendo aí ao pedido do Dario, né? Eu ia falar Dário, tá? Mas Dario não tem acento. Que também penso que possa ser aí a curiosidade, a dúvida de muita gente. Fiquem à vontade aí no campo dos comentários, na página aí dos comentários, para fazerem sugestões, discordarem, concordarem, elogiarem, criticarem. Aqui nós somos um canal democrático e aberto a todos, aberto ao diálogo, aberto à dialética. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, acionem a sinetinha das notificações para que vocês sejam sempre inteirados aqui de nossos conteúdos. Muito obrigado, valeu!